O Livro dos Médiuns, Allan Kardec. Segunda parte. Das Manifestações Espíritas, capítulo 13. Psicografia. Psicografia indireta. Cestas e pranchetas. Psicografia direta ou manual. Parte 1. 152. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente que as outras, porque apenas alguns anos nos separam dos meios primitivos e incompletos que chamávamos trivialmente de mesas falantes, e já podemos comunicar-nos com os espíritos tão fácil e rapidamente como os homens entre si. E isso pelos mesmos meios, a escrita e a palavra. A escrita tem sobretudo a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de uma potência oculta, deixando traços que podemos conservar, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis como eram preparadas. 153. Segundo dissemos, uma pessoa dotada de aptidão especial pode imprimir movimento de rotação a uma mesa ou a qualquer objeto. Tomemos, em vez da mesa, uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, de madeira ou de vime, pouco importa a substância. Se agora enfiarmos um lápis através do fundo da cestinha e o firmarmos bem, com a ponta de fora e voltada para baixo, e a mantivermos em equilíbrio sobre a ponta, numa folha de papel, e pusermos os dedos na borda da cesta, ela se movimentará. Mas, em vez de girar, ela conduzirá o lápis em diversos sentidos, riscando o papel com simples traços ou escrevendo. Se um espírito for evocado e quiser atender, poderá responder não por pancadas, mas pela escrita. O movimento da cesta não é automático, como o das mesas girantes, pois se torna inteligente. Com o dispositivo acima, o lápis não volta para começar outra linha quando chega ao fim do papel, mas continua a escrever em círculo. A linha escrita forma assim uma espiral que obriga a girar o papel nas mãos para a leitura. A escrita obtida dessa maneira nem sempre é muito legível, pois as palavras não ficam separadas, mas o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, podemos substituir papel e lápis pela lousa e o lápis de pedra. Designaremos essa cestinha pelo nome de cesta-peão. A própria cesta é, às vezes, substituída por uma caixa de papelão, semelhante às caixinhas de pastilhas, sendo o lápis colocado em forma de eixo, como no brinquedo chamado rapa. 154. Muitos outros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo fim. O mais cômodo é o que chamaremos de cesta de bico, e que consiste na adaptação à cesta de uma haste de madeira em posição inclinada, saindo 10 a 15 centímetros fora da cesta, como o mastro de gurupés de um navio. Fazendo-se um furo na ponta desta haste ou bico, introduz-se nele um lápis bastante comprido para poder descansar a ponta no papel. O médium pondo os dedos na borda da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve como no caso anterior, com a diferença de produzir uma escrita mais legível, separando as palavras e em linhas paralelas, como geralmente se escreve, porque o médium pode facilmente voltar o lápis no fim de cada linha. Dessa maneira, obtemos dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevêssemos à mão. 155. A inteligência manifestante se revela muitas vezes por outros sinais inequívocos. Por exemplo, chegando o lápis ao fim da página, volta espontaneamente, se quer se reportar a uma passagem precedente, na mesma página ou em outra. Procura-a com a ponta do lápis, como faríamos com o dedo, e a sublinha. Se o espírito quiser dirigir-se a um dos assistentes, a ponta do lápis se volta para ele. Para abreviar, frequentemente faz os sinais de sim e não, para afirmar ou negar, como fazemos com a cabeça. Se quer demonstrar cólera ou impaciência, dá repetidas pancadas com o lápis, quase sempre quebrando-lhe a ponta.